Volta o teu rosto sempre para o sol, e então as sombras ficarão para trás. Esse provérbio da sabedoria oriental ajuda a contar um pouco a história de luta e perseverança da maior concentração de japoneses fora do Japão. No Grande SP de hoje, a gente vai conhecer mais sobre a colônia japonesa em São Paulo. Uma história que começa no Kassato Maru, o navio que trouxe os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil em 1908. Do Porto de Santos, as famílias foram direto para as fazendas de café, a maioria no interior de São Paulo. Na bagagem, a disciplina e a obstinação do povo japonês. Com pouco dinheiro e muito trabalho, os imigrantes que vieram para as lavouras foram aos poucos construindo suas moradias. Essa réplica demonstra a situação precária em que alguns deles viviam. Mas mesmo sem recursos, o respeito às tradições e a saudade do Japão estão presentes em cada detalhe. Roupas, utensílios de cozinha, um tatame, vestígios de uma vida que começou em outro país. Os hábitos e costumes do Japão acompanhavam esses trabalhadores. A maioria acalentava o sonho de voltar logo, e por isso alguns nem aprenderam o português. Parte dessa memória deixada pelos primeiros imigrantes ocupa 3 andares do Museu da Imigração em São Paulo. Mieko Yano, monitora do museu, ressalta as inúmeras dificuldades que os imigrantes passaram logo na chegada ao Brasil. Na alimentação também foi estranha. Tem livros que contam que realmente as pessoas faleciam assim, desnutridas nessa época também, de não adaptação à alimentação. Não tinha chás, não tinha verduras, as frutas principalmente também não tinha. Com o tempo, muitos imigrantes foram trabalhar em outras plantações, principalmente arroz, verduras, batatas, algodão e pimenta do reino. Outros se mudaram para a capital e investiram no comércio. Por volta de 1930, esse grande colonizações, nas colônias tinham as escolas japonesas e devido a essa época da Segunda Guerra Mundial, foi fechadas essas escolas. A proibição da língua estrangeira, os impressos japoneses, os jornais que já estavam circulando, foi tudo proibido, fechadas mesmo. Uma grande dificuldade para os japoneses no Brasil sempre foi a comunicação, principalmente na época da Segunda Guerra, quando o Brasil e o Japão estavam em lados opostos e muitos jornais japoneses fecharam aqui. Até que em 1946 foi inaugurado o São Paulo Shimbun, jornal que existe até hoje, escrito em japonês e produzido por japoneses. A iniciativa foi de um imigrante chamado Mituto Mizumoto. Hoje o Shimbun é o único jornal diário escrito em japonês no Brasil. E no tempo em que não havia internet, era o único canal de comunicação entre os imigrantes e a terra natal. O jornal foi importante para informar os imigrantes japoneses que eles não falavam português, não liam português. Então foi uma forma de informar esses imigrantes, principalmente do interior, que eles não tinham nenhum tipo de veículo, não tinha nenhuma comunicação com a língua portuguesa. Na redação do São Paulo Shimbun, quase todo mundo é japonês. Quase. Apesar de ter nascido no Brasil, o jornalista Tiago Martinez sempre se interessou pela cultura oriental. Já gostava bastante da cultura, nunca tive problema. Eles são bem abertos, eles aprendem rápido as coisas e é tranquilo, sem problema nenhum. Mas como é que vocês se comunicam? Comunica só com a mão, sei lá, tentando de qualquer jeito. Mas eles aprendem rápido, os japoneses eles são bem espertos, eles conseguem entender bem a gente. Logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses, muitos imigrantes acreditavam que o Japão tinha ganhado a guerra. Eles não acreditavam que estava escrito no jornal, nos jornais brasileiros, que o Japão tinha perdido a guerra. Isso criou um conflito dentro da própria comunidade japonesa. E o jornal veio também para isso, para informar esses imigrantes que realmente o Japão tinha perdido e que não era isso que eles estavam falando.
O clima de insegurança provocado pela Segunda Guerra atingiu em cheio os japoneses que viviam no Brasil. O fechamento de jornais e escolas e a perseguição à língua deixavam clara a desconfiança do governo brasileiro. No Arquivo Histórico de São Paulo encontramos algumas pistas. Entre os vários imigrantes que foram investigados pelo DEOPS de São Paulo na década de 40, está a ficha de Masao Shikuni, um lavrador que foi mandado de volta ao Japão em 1946 por pertencer a Shindo Remei, uma seita ultranacionalista que pregava a supremacia dos japoneses. Os integrantes dessa organização se recusavam a acreditar que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre a culinária que conquistou o país, no próximo bloco. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br e para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Sempre lotada, a Feira do Bairro da Liberdade acontece nos finais de semana em São Paulo e reúne a maior variedade de produtos orientais da cidade. Mas mesmo no meio de tanta gente, os japoneses não perdem a tranquilidade. O senhor Tama até perdeu, mas decidiu aprender a técnica do origami para aliviar a ansiedade do dia a dia. E funcionou. Ele se diz mais tranquilo, sem contar que o que antes era hobby, hoje sustenta a família. Não, hoje em dia eu acho que o origami, além de, como se diz assim, o pessoal hoje anda muito estressado, né? Além de ser uma diversão, serve como anti-estresse também, né? Outro segredo que talvez explique a tranquilidade dos japoneses é a ligação com a natureza, representada nos bonsais que enfeitam a barraca da senhora Chiaki. E o bonsai é uma planta que passa de geração para geração, porque às vezes a pessoa não vê o bonsai formado, porque ele demora de 80 a 100 anos para se formar. E há alguns cuidados que a gente deve tomar quando tem um bonsai em casa. Ele precisa ser cultivado fora, no ambiente externo, porque são plantas da natureza, né, que são cultivadas em vaso, e sol, água e muita paciência. Paciência mesmo é preciso ter nas disputadas barracas que servem as guloseimas inventadas no outro lado do mundo. Entre as mais procuradas está o doce de feijão, uma tradição da culinária japonesa que a Silvia sabe fazer muito bem. Com quem você aprendeu a fazer esse doce? Eu aprendi com os meus pais, mas quem trouxe foi meu avô, do paterno, que trouxe esse doce do Japão, aliás, trouxe a chapa e veio fazer esse doce aqui. É um doce tradicional no Japão? Ele é tradicional, ele é vendido nas ruas mesmo, em feiras, não é feito em loja, ele é típico de comer na hora. Do que ele é feito, Silvia? Ele é feito de doce de feijão azuki. Azuki é um feijão tradicional usado muito na culinária oriental. Esse supermercado da Liberdade já virou ponto de encontro aqui no bairro e chama a atenção pela variedade dos produtos. Vamos ver? Que o arroz é a base da culinária japonesa, todo mundo sabe, mas que ele também serve para fazer doces como esse aqui, mochi, ou até biscoitos. Olha aqui, dá uma olhada. Kurashi. Alguns vegetais que são usados na decoração dos pratos, você só encontra aqui. Dá uma olhada nisso, olha. Shisoko. É uma plantinha que as pessoas usam para decorar os pratos. Tem também um outro tipo de cebolinha que eu só encontrei aqui, olha. Miramako. Tem umas coisas que só adivinhando.
que é isso aqui? Moricon. Preparado à base de batata. O que será isso? Olha, que engraçada a consistência. É tipo uma gelatina. Não está fácil encontrar variedade nas prateleiras. O terremoto que abalou o Japão em março desse ano e o acidente nuclear em Fukushima dificultaram a entrada de produtos japoneses no Brasil. O terremoto no Japão modificou as relações aqui, as compras do supermercado? O que aconteceu é que depois de algum tempo houve uma escassez de produtos. Muitas pessoas com medo de ter falta, por os produtos estarem faltando também no Japão, começaram a fazer estoques de produtos. Então muita gente chegou com o carrinho cheio de mercadoria para se salvaguardar de falta, o que realmente agora já está acontecendo. Já passado quase 2 meses, está havendo bastante dificuldade de trazer produtos daquelas regiões do Japão e até de qualquer região do Japão. A fiscalização nos portos está bastante apertada e não há, que a gente tenha conhecimento, divulgação ou liberação desses produtos. Nós vivemos diretamente influenciados pela natureza. No Japão existe terremoto, existe tsunami, existe furacão e existe vulcão. Né? É uma ilha vulcânica onde o povo aprendeu a lidar com todas essas tragédias naturais que assolam o planeta. Né? Dentre todas as tragédias naturais, 4 existem no Japão, só não tem tornado. Quando você tem um problema que vai além das forças do ser humano, a única forma de sobreviver é cooperando. Daí, e essa cooperação entre as pessoas moldou a personalidade do povo japonês. Carlos conhece bem a cultura japonesa. Aprendeu com o pai, o sushi man mais antigo de São Paulo, os segredos da culinária e do prato que é uma febre entre os brasileiros, o sushi. E o sushi, como nós conhecemos, ele é muito recente, ele tem aproximadamente 100 anos. Tá? O sushi original japonês, ele começou na era Heian, que é em torno de 1100. Depois de Cristo, né? No início foi quando o japonês aprendeu a conservar o peixe com uma técnica que os chineses aprenderam com os vietnamitas e os tailandeses, tá? Então, a primeira técnica de conservação do peixe veio do Sudeste Asiático. Eles aproveitavam o arroz cozido que não havia sido consumido, pegavam seu peixe filé. No começo ele ficava somente coberto com arroz, com sal. O sal ajudava a conservar no período inicial. As bactérias começavam a se alimentar e se procriar sob a camada do filé do peixe, alimentando-se do amido, produzindo vinagre, né? Vinagre de arroz. E com o aumento do pH do arroz, as bactérias iam morrendo e conservava o seu peixe marinando com vinagre de arroz. O sushi, como a gente conhece, como que ele apareceu? E na era Meiji, então no final do século XIX, quase na virada para o século XX, né? Um sushi man chamado Kohei, em Tóquio, ele desenvolveu uma técnica de fazer o sushi, chamou isso de sushi de consumo rápido, Hayasushi. Esse sushi man, ele carregava uma espécie de yatai, que seria uma espécie de barraquinha portátil com rodas, onde ele armava tudo e começava a servir sushi na frente de teatros e cinemas. Então as pessoas consumiam sushi rapidamente e iam assistir o filme ou a peça teatral, ou na saída também. A partir de meados de 1980, muitos publicitários indo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos começou na década de 70 o consumo de sushi, a moda, 70 e 80. No Brasil chegou no meados de 80 a 90, com a interação de brasileiros viajando para os Estados Unidos. Então, os primeiros brasileiros que começaram a consumir peixe cru, ou era amigo de japoneses, conhecidos, que frequentavam restaurantes japoneses, ou então eram os publicitários que viram que era uma moda crescente nos Estados Unidos e trouxeram essa moda para o Brasil, né? E mais do que isso, o mais importante é que no final dos anos 80 começou a geração saúde. As pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde e vários artistas começaram a declarar que gostam de comer comida japonesa por ser um alimento mais saudável. Foi com seu pai que você aprendeu, Carlos? É verdade. Eu comecei a aprender com meu pai aos 14 anos de idade. Através da brincadeira, eu comecei a entender a seriedade, a complexidade e o prazer de servir as pessoas. Dava-se alguns anos para se desenvolver a habilidade e a pele da mão acostumar com o pH do arroz. No caso, o corte de sushi deve-se pegar sempre na diagonal do peixe. O sushi caiu no gosto do brasileiro.
e de todos os outros descendentes que vivem aqui. Que o diga Giuseppe, um filho de italiano que costuma comer sushi pelo menos 4 vezes na semana. Como é que você acha que São Paulo se relaciona com essas diferentes culturas, com as diferentes colônias que existem aqui? Bom, São Paulo é uma cidade pluralista, né? Uma cidade assim de todos os continentes, de todas as nações, de todas as nacionalidades, né? E em especial na culinária, São Paulo está privilegiada, se compara aos grandes capitais do mundo, Tóquio, Nova York, Paris. E é ótimo, né? Porque você pode apreciar de tudo. Você vai comer uma excelente comida japonesa aqui, uma excelente comida italiana, excelente comida francesa, e o que é ótimo, e brasileira também, lógico. E para ele, enrolar o próprio sushi não é mais segredo. Eu aprendi, por exemplo, eu pego sushi, eu preparo com arroz, ele corta a alga para mim e eu preparo, eu mesmo aqui preparo. Isso é uma coisa, no Japão é bem comum isso, é bem da cultura deles, né? Você preparar o sushi na mesa, né? Você mesmo faz, você põe a quantidade de arroz que você quer, etc. E é bem legal. A culinária não é a única influência do Japão no Brasil. Os desenhos animados produzidos lá do outro lado do mundo também fazem muito sucesso por aqui. No próximo bloco. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br e para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. O antigo e o novo, uma parceria que os japoneses sabem fazer bem. Especialista em tecnologia, o Japão também é referência nos desenhos animados. O que mais faz sucesso entre os brasileiros é o mangá. Tanto que já existe escola especializada no gênero. Fabrício dá aulas de desenho japonês e diz que as empresas estão cada vez mais interessadas em profissionais que dominam essa técnica. Mas para Rodrigo, o motivo de aprender a desenhar o mangá é outro. Eu acho que é um estilo de desenho muito bonito, ele sempre simplifica o traço, não deixa uma coisa muito bruta, uma coisa muito robusta. Ele é simples, ele é bonito, ele deixa traços leves. Eu acho que é justamente essa característica dele de se centrar muito no personagem, né, explorar os sentimentos, que dá um gancho muito grande da pessoa acabar se espelhando nele, né? Então, se a gente explora esse lado do personagem, a parte interior dele, existe uma chance muito maior da pessoa estar assistindo e falar, poxa, não é que tem algumas coisas, né, que eu me vejo nesse personagem? Apesar de a palavra mangá ter origem muito antiga, foi na década de 40 que um autor chamado Tezuka Osamu ganhou destaque com seus desenhos de personagens com olhos grandes e esguios. Curiosamente, a influência de Tezuka veio do Ocidente e da Betty Boo. Conversando sobre japoneses no Brasil, uma das características apontadas é a de um temperamento reservado. Uma das ênfases do mangá é justamente essa expressão do sentimento muito, muito clara, né? Você acha que de alguma forma o mangá tinha um pouco do que o desenhista queria que fosse o povo japonês, ou de alguma forma estava flertando com outro jeito de ser? Eu acho que como o mangá, né, como qualquer outra mídia, né, que é criada para entretenimento, ele tem um pouco do escapismo, né? Então a pessoa ela quer meio que esquecer um pouco do que está passando no dia a dia, na vida real, para viver um pouco de fantasia, ficção, né? Eu acho que isso sim, tanto na cabeça do autor, né, que criou a história e colocou o desenho no papel, como na cabeça das pessoas que estão curtindo essa história, eu acho que os dois estão em sintonia com isso, sabe? Vamos esquecer um pouco, né, dessa vida dura que a gente tem agora e curtir um pouco esse mangá, né, essa história fictícia que tem, que a gente pode até se identificar com o personagem, né, e acompanhar a evolução, né, passo a passo. Em quanto tempo você faz um desenho? Eu demoro em média de 8 minutos a 10 minutos para fazer uma ilustração.
É rápido, né? É rápido. Se quiser, eu posso te desenhar. O que você acha? Claro que eu quero, por favor. Tá, então vamos lá. E não é que ficou parecido? Nem futebol, nem karatê, o esporte predileto dessa turma foi criado pelos norte-americanos, mas foram os japoneses que trouxeram para o Brasil no início do século XX, o beisebol. Na sua opinião, por que o japonês gosta tanto de beisebol? O beisebol é um esporte que envolve, né? Ele exige, aliás, muita dedicação, muita concentração, muita disciplina. E eu acho que são elementos que estão, vamos dizer assim, no dia a dia da cultura japonesa. Não? Os japoneses gostam de beisebol. Rodrigo, que é da terceira geração, joga desde criança. Cresci jogando, é um esporte que eu gosto, enfim. Hoje eu tenho paixão pelo esporte, né? Você é neto de japoneses, você acha que a família influenciou? A família, toda a cultura, a região onde eu cresci, por forte colonização, então tudo isso acho que influenciou eu ter começado a jogar beisebol. O beisebol é um esporte que exige treino e muita disciplina, mas eu vou pelo menos tentar jogar alguma coisa para ver como é que é essa experiência. Você que é o técnico, tem alguma palavra para me ajudar agora? Com certeza é perseverança, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta geração. O que será que pensam esses jovens, de nomes já bem brasileiros, mas que de alguma forma carregam a tradição de seus antecedentes? Os jovens no Japão são muito diferentes dos jovens aqui no Brasil? Não muito, só que eles costumam ser mais comportados, na rua assim, em festa também. Quais características da sua personalidade que você atribuiria à ascendência oriental? Persistência, teimosia, é basicamente a mesma coisa, mas eu não sei direito, uma curiosidade nas coisas sempre. Tipo, qualquer coisinha que acontece, você que vai lá e corre atrás para saber, nossa, por que isso acontece, o que é que aconteceu ali, é sempre. Tem alguma coisa da sua personalidade que você atribuiria à cultura japonesa, algo que você aprendeu na sua casa? Bom, antigamente eu tinha um modo de falar mais rápido, porque antigamente eu era meio tímido, muito. Ainda sou, só que menos. E como será o contrário? A experiência de um brasileiro vivendo no Japão. Agora a gente vai conversar pelo webcam com a Lilian, que está lá no Japão. Lilian, por que você foi para o Japão? É a segunda vez que eu vim para o Japão. A primeira foi em 89. Ainda estava no começo da vinda, né, dos DKCX para o Japão. Depois de 20 anos tem muita coisa adaptada para os brasileiros aqui já. O que é que foi difícil no início? O que é que te chama a atenção na sociedade japonesa, que é muito diferente da nossa aqui? Às vezes o jeito meio fechado do japonês, né? Apesar de ter convivido na colônia japonesa, você tem a cultura, o jeito mais introspectivo do japonês. Então, às vezes você até passa por frios, né? Tem que se adaptar, né, à cultura japonesa. Você está vivendo aqui. Então, não é você querer viver nesse país, como muitos fazem, morando no Japão, e querer impor o jeito do brasileiro para o japonês. Não é assim. Para finalizar, Lilian, como que é ser um imigrante brasileiro no Japão? É complicado. É complicado porque, assim, eu como descendente de Nisei, você está no Brasil, as pessoas te chamam de japonês. E como com um cara de oriental, também não se fala que é brasileiro. Se você fala que é brasileiro, o pessoal fala, nossa, mas você é brasileiro? Né, com essa cara de japonês.
Brasil e Japão, duas culturas, dois modos de enxergar e levar a vida. No casamento entre esses dois países, há muitas lições. A mais importante talvez seja a de saber conviver com a diferença, aprender com ela. Como tem sido essa história até os dias de hoje. Com a palavra, o cônsul interino do Japão no Brasil. Essa amizade que já dura mais de 100 anos é um alicerce importante entre dois países. E hoje em dia nós estamos colaborando não só nessa área, mas também nas áreas internacionais, nas questões mundiais, como nas reformas das Nações Unidas, questão ambiental e também questão comercial. Nós estamos importantes parceiros nessa esfera também. E aproveitando essa ocasião, eu gostaria de apresentar meus profundos agradecimentos pelas mensagens de solidariedade de todo o Brasil e também o precioso apoio financeiro que nos deram o povo brasileiro, o povo e governo brasileiro. Muito obrigado. O Grande SP de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br e para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br.